Minha diretora Isabel está aqui, um olho no peixe, um olho no gato. Eu sou o peixe, o gato é o ator, né? Pois é, mas mesmo assim, vamos gravar o vídeo para você neste sábado de sol, dia dos finados, dia 2 de novembro de 2019. E eu vou fazer uma confissão para você. Eu não queria voltar a esse episódio do porteiro do condomínio lá, do Vivendas da Barra, né? Não queria, porque eu sou jornalista, tenho um problema de ética, eu não trabalho na Globo, então o problema é maior ainda. Mas não dá para não voltar, porque é uma coisa que chega a me embrulhar o estômago, né? Ontem eu fui ver o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional dedicou um tempo enorme a assassinar a reputação da procuradora Carmen Elísia Bastos de Carvalho, pelo simples fato de que essa procuradora reuniu a imprensa um dia depois da barriga monumental do Jornal Nacional. Eu prometi para Isabel que eu não ia me exaltar, mas é difícil não se exaltar num caso desse, né? Porque trata da vida de uma profissional, de uma pessoa acusada de um crime que não existe na legislação brasileira. A senhora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, do Ministério Público do Rio, está sendo crucificada não apenas pelo Jornal Nacional, não apenas pela Globo, Globo News, etc., mas pela imprensa inteira. Sou obrigado a reconhecer isso, porque só divulgou o áudio da portaria de Vivendas da Barra um dia depois de a Globo ter dado a notícia. Eu até poderia imaginar que a procuradora pudesse ter o dom de entrar na máquina do tempo e conseguir prever, mas um dia depois eu acho que está de bom tamanho. Mas é 2h25 a perícia. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É uma conversa assim, ó. Quem é que está falando aí? É seu Jair. Olha, tem uma pessoa aqui, o Elcio, quer entrar? Pode entrar? Pode. Bom, você viu que não se trata de uma fala para ser periciada que dependa de 24 horas, tá certo? Então, o que eu vi na Globo ontem, no Jornal Nacional, e depois na imprensa no dia seguinte, em relação a essa moça, é uma coisa absolutamente desumana, cruel e um crime contra todo o público dos meios de comunicação no Brasil. Porque, veja bem, a moça está sendo acusada de ter votado no Bolsonaro. É um crime que eu não consegui ainda entender. Ela posou com uma foto com o Bolsonaro na capa, na frente da blusa, posou com um deputado que rasgou a placa da Marielle Franco. E daí? Você pode dizer isso não é correto? Eu até acho que não é mesmo não. Agora, a família da Marielle Franco, os pais, a viúva, todos atestaram o bom trabalho da procuradora lá. Tenha votado ela em quem ela tenha votado, até porque o Bolsonaro não está envolvido nesse crime, mesmo que a Globo tente, mesmo que os meios de comunicação tentem. A parlamentar do PSL, portanto, vamos dizer, mas é do PSL, Janaína Pascoal, deu um excelente depoimento, também perguntando. Agora, não vi nenhum procurador de qualquer lugar defender a moça. Ao contrário, apareceu aí a associação, não sei o quê, dos peritos, pondo em dúvida a perícia. E o que é que a perícia tem a ver? O que é que a perícia tem a ver com esse caso? O presidente no exterior, sendo acusado por uma conversa de um porteiro que até hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias depois, esse porteiro não apareceu ainda, não se sabe sequer que ele existe, ou então faz parte da galeria de personagens das novelas da Globo. E aí se transformou num caso que ocupa o Jornal Nacional, um quarto do Jornal Nacional todo dia, e agora a vítima é essa pessoa. Ontem eu lembrei o caso da escola base. É o caso da escola base repetido. No caso da escola base, o fantástico, inclusive, os meios de comunicação pagam caro até hoje em credibilidade, porque uma empresa
fechou a escola base, um casal se separou, todos foram à falência, todos saíram perdendo, aí depois pediram desculpas porque foram acusados de assédio sexual a uma criança e se descobriu que era apenas uma coisa de criança. Esse caso não é uma coisa de criança. Esse caso é grave porque atinge o presidente da República que estava no exterior, porque há evidente má-fé em tudo, inclusive nessa tentativa de assassinar a reputação da promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho, que pediu, no fim da tarde de ontem, para deixar as investigações do caso Marielle Franco. Em razão das lamentáveis tentativas de macular minha atuação séria e imparcial, em verdadeira ofensiva de inspiração subalterna e flagrantemente ideológica, cujos reflexos negativos alcançam o meu ambiente familiar e de trabalho, optei voluntariamente por não mais atuar no caso Marielle e Anderson. A promotora escreveu aí, agora eu quero saber o seguinte: cadê o erro que a promotora cometeu porque votou em Bolsonaro? Primeiro, ela vota em quem ela quiser. Segundo, qual foi o erro que ela cometeu no processo? Porque votou no Bolsonaro. Qual é? Atenção, Ari Kamel. Atenção, William Bonner. Cadê uma nota oficial dizendo que o Bolsonaro é personagem, sim? Porque vocês têm prova disso. Qual é a prova? Olha aqui, o negócio de votar ou não votar, eu, por exemplo, nunca disse em ter votado em ninguém. Eu fui acusado durante anos, dentro do meu perfil de Facebook, de ter votado no PSDB, e eu nunca disse que sim nem que não, e nunca me incomodei em mudar isso. Agora, eu não sou a favor de ficar, na minha posição, ficar fazendo propaganda do voto. Então, acho que também juiz não devia, promotor não devia, mas isso é um problema meu. Não há lei no Brasil que proíba isso, muito menos assassinar a reputação da moça. Eu quero lembrar o seguinte, o ministro Edson Fachin fez campanha para o PT, para Dilma. E aí? Eu mesmo combati quando ele foi para o Supremo, mas eu quero reconhecer hoje, depois de tanto ter ouvido a defesa do Fachin pelo Zé Paulo Cavalcante, pelo Álvaro Dias, depois de ter enfrentado inclusive os dois, com muita dureza, como eu sempre faço, eu tenho que reconhecer que dos 11 ministros do Supremo, o Fachin é o que tem a melhor média de atuação, de desempenho, principalmente contra a quadrilha do PT. Certo? Pois é, e aí? O ministro Edson Fachin é um exemplo de que não quer dizer necessariamente que uma militância ou ideológica ou eleitoral possa depois interferir no trabalho que ele venha fazer, se é sério ou não. Então eu lamento muito, eu sou jornalista, eu estou deprimido com o que está acontecendo com essa procuradora, e não adianta depois fazer como fizeram com a escola base, vir pedir desculpa a ela. Eu queria também voltar ao caso do Eduardo Bolsonaro e na questão do ato 5. Eu vi ontem um senhor chamado Juscelino Filho, do Demo do Maranhão, que é presidente da Comissão de Ética, dizendo que o caso vai ser levado para... Existe uma miríade de depoimentos contra o Eduardo Bolsonaro, e dizendo que Eduardo Bolsonaro atingiu um grave erro, fez um grave erro contra a democracia. Eu quero chamar aqui o testemunho do meu amigo, o professor Modesto Carvalhosa, que me telefonou hoje cedo para elogiar o tom com que eu defendi o Eduardo Bolsonaro nessa questão. O Eduardo Bolsonaro não está provocando nenhum problema na democracia brasileira. Ao contrário, um tipo de discussão desse só fortalece a democracia. E o professor Carvalhosa concordou comigo. O professor Carvalhosa acha que eu devo insistir nisso. A democracia é, de todos os regimes políticos, o único que aceita e até é fortalecida quando é enfrentada de forma frontal com alguma proposta autoritária. Eu tenho recebido algumas mensagens, um Ofir, um amigo do Carvalhosa, que disse que eu estou enganado, e aí hoje, por coincidência, aconteceu uma manifestação de neonazistas na cidade de Dresden, que é famosa por ser uma espécie de Hiroshima ou Nagasaki da Alemanha. Então, a Alemanha
tem uma democracia, a democracia não se enfraquece com manifestações neonazistas, viu, filho? Mas não é só isso, quer dizer, a verdade é que você não concorde com o que ele falou, né? Não, eu não concordo com o que ele falou e ele pode não concordar também comigo, de mim. Ele tem o direito de manifestar a opinião dele. Agora, eu queria saber o seguinte, eu não me lembro, pode ser que eu tenha, essa hora o Arthur tenha me convocado, alguma coisa, mas eu não vi no Jornal Nacional nenhuma notícia sobre essa nota que o antagonista deu a respeito do seguinte. É estarrecedor que Manuela Dávila tenha sido informada por um criminoso que ele havia roubado mensagens de ministros do Supremo e, em vez de denunciá-lo às autoridades, ela tenha repassado seu contato a Glenn Greenwald. Assino embaixo. O procurador Ailton Benedito perguntou ao Twitter: Manuela Dávila não repreendeu o hacker, não o denunciou à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Federal, como qualquer cidadão de bem faria, para proteger as instituições, a democracia e o Estado de Direito. Aí eu pergunto, primeiro, o procurador, o que é que ele acha? Eu não vi nenhum procurador, meu amigo Roberto Liviano, não vi Deltan Dallagnol, ninguém defendendo a causa da Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Estou esperando, pessoal. O Augusto Aras, cadê você? Pois é, agora, de qualquer maneira, a pergunta que o procurador faz é muito interessante, até porque não vem dizer, não, ele está falando do Supremo. O Partido Comunista do Brasil, dissidência do Partido Comunista Brasileiro, pelo qual ela foi candidata a vice na chapa do poste do Lula, Fernando Haddad, vive batendo as portas do Supremo. Dia 7, nós vamos ter um julgamento no Supremo de um pleito do PCdoB, que é acabar com a jurisprudência da segunda instância. Então, o PCdoB tem acesso permanente ao STF. Tem um prestígio no STF que eu não tenho. Eu vivo aqui deblaterando do STF, nunca me levou em consideração. Mas o PCdoB... Sabe quem é o advogado do PCdoB? Zé Eduardo Martins Cardoso, aquele que não suportaria ir para a prisão, preferia morrer. Ou seja, então, e aí? Como é que é? Como é que fica isso? Segundo ainda o antagonista, o hacker da Lava Jato disse a Manuela Dávila que havia roubado mensagens de Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, segundo a Veja. Disse também que essas mensagens permitiriam validar todos os atos da Lava Jato. Em sua conversa com Manuela Dávila, ele acusou Carmen Lúcia de fazer piada com a morte do neto de Lula. Só que a Polícia Federal acaba de divulgar uma nota confirmando o que o antagonista publicou mais cedo. O hacker Walter Delgatti Neto mentiu ao dizer a Manuela Dávila que invadiu um grupo de Telegram dos ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Se ele mentiu, a pergunta é a seguinte: e ele não mentiu em nada mais do que está aparecendo com ele? Outra coisa, está aparecendo notícia lá de milhões de reais movimentando essa história do Telegram. E eu não vejo a atenção da Globo e dos outros veículos de comunicação para esse caso, como está dando para a perícia durou 2h25. Foi feita no dia seguinte a reportagem do Jornal Nacional. Eu quero dizer o seguinte: essa tentativa de incluir a procuradora na história é apenas uma forma que a Globo está achando para livrar a cara na tremenda barriga que deu, que em qualquer meio de comunicação do mundo, com vergonha na cara, já teria produzido demissão na alta cúpula e no, olha, até radicalismo, né? E no Contínuo, que fez uma piada e o cara incluiu lá na matéria. Que a matéria é horrenda, mas a repercussão é muito, muito pior. Os 9 dias de papo da senhora Manuela Dávila, isso sim, é um crime grave, gravíssimo. Estou esperando qualquer providência a respeito. Bom, eu estou aqui terminando direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.